Olá, queridos, você que nos acompanha através do canal do YouTube, nós queremos saudar em nome de Jesus e pedir a você que, se essas mensagens têm abençoado sua vida, que você se inscreva no canal e que indique o canal a outras pessoas. É importante para nós divulgar o conteúdo deste canal, porque cremos que Deus tem abençoado as nossas vidas e abençoará a vida de tantas outras pessoas através das mensagens que o Espírito tem trazido aqui, tá? Então contamos com a tua participação. Eu quero trazer uma mensagem, falar ao coração de cada um dos nossos ouvintes nessa manhã, através de um texto que se encontra na epístola escrita por Paulo, na carta escrita por Paulo aos Gálatas, lá em Gálatas, no capítulo de número 5, é um texto conhecido, mas um texto muito forte, um texto que vai falar conosco com certeza nesse dia. Deixa eu ler para vocês aqui, no capítulo 5, os versículos que estão de 16 a 18, vamos fazer a leitura desse texto, Gálatas capítulo 5, 16 a 18, diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. E no versículo 18, para concluir: mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Que texto maravilhoso. Agora é interessante olhar esse texto e pensar o seguinte: ele destrói, em muito aquele discurso triunfalista que às vezes sustentamos, e é claro que eu não digo de respeito da vitória que nós temos em Cristo Jesus, porque essa é certa, irmãos, mas precisamos nos lembrar que a vitória que temos em Cristo não é uma vitória determinada por nós mesmos, mas é a obra dele em nosso viver, é a graça dele em nosso viver. Agora, às vezes a gente tem assim sustentado aquele discurso de que tudo podemos, de que tudo alcançamos, e nos esquecemos que a palavra de Deus diz que podemos todas as coisas nele, em Jesus, ou através dele, através do seu poder que opera em nossas vidas, que opera em nosso favor. Então é um pouco diferente, Então assim, a gente não pode estar se ufanando, se envaidecendo, se orgulhando, porque nós somos tal, e é difícil, porque nós entendemos que nós, como seres humanos, somos muito pretensiosos, e sempre temos aquela tendência de achar que de nós mesmos podemos muitas coisas, mas a própria vida nos ensina o quanto somos fracos, e da perspectiva cristã, toda a nossa força não vem de nós mesmos, mas, como eu disse, vem do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele, através do seu Espírito que em nós habita e que se move no seio da sua igreja, Ele então trabalha nos aperfeiçoando a cada dia e também nos abençoando. Ele nos fortalece, e na força dele nós podemos declarar que somos mais que vencedores. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, não é? Mas olha só, vamos voltar aqui ao texto e olhar e observar aquilo que Paulo está querendo transmitir a nós, transmitir à igreja. É claro que em primeira instância ele fala de circunstâncias, de problemas ocorridos nas igrejas da Galácia. Ele está escrevendo a estes irmãos e fazendo uma veemente defesa à graça, porque alguns estavam se desviando da graça e abraçando conceitos que estavam sendo ensinados por mestres judaizantes. Estes falsos mestres, que haviam penetrado ali a igreja, eles ensinavam heresias como: você não depende só da graça, se você não se circuncidar e não observar a lei de Moisés, você não pode ser salvo. Então eles estavam acrescendo à obra de Cristo alguma coisa que seria necessária para a obtenção da salvação do homem, sendo que a palavra deixa muito clara, deixa muito claro de que a obra do Senhor é suficiente para a nossa salvação. Então nós somos salvos através dessa obra, a obra da graça,
de Deus, a obra da graça de Jesus Cristo, quando cremos nela. Mas estes falsos mestres judaizantes, eles penetraram a igreja e eles estavam disseminando essas heresias e contaminando o coração daqueles irmãos ali. Paulo escreve a eles para fazer a defesa acerca da graça. Eles dizem: a graça, ela é suficiente, vocês estão se deixando contaminar por falsas doutrinas e é preciso fugir dessas armadilhas. Mas, olha só, Paulo escrevendo a ele, no versículo de número 13 do capítulo 15, ele vai falar então algo maravilhoso a estes irmãos. Olha só: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ele começa a colocar as coisas dessa forma: vocês foram chamados à liberdade. E que tipo de liberdade é essa? É a liberdade que advém da graça, é a liberdade que nos faz triunfar sobre o pecado, mas é a liberdade também que nos dá o direito de opção, que nos dá o direito de escolha, que nos dá o direito de decidir não pecar no poder do Espírito Santo, no poder da obra de Deus, no poder da gloriosa obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está falando a estes irmãos, ele escreve essa epístola, ele exorta os irmãos, mas ele está dizendo que vocês têm liberdade, irmãos, vocês precisam aprender a usar dessa liberdade, vocês precisam aprender a fluir nesta liberdade sem pecar, sem se inclinar para as obras da carne. Olha a continuidade que ele dá a isto, né? A liberdade que nós possuímos pela graça, na graça do nosso Senhor que nos libertou da escravidão do pecado. Todavia ele conclui no versículo aqui em questão: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então o que Paulo está afirmando, a advertência que ele está fazendo à igreja, é que se há uma liberdade que a graça proporciona em nós, e podemos dizer até um livre-arbítrio, um poder de decisão, de escolhas, nós não devemos usar este poder que o Senhor nos confiou para estarmos anuindo as obras da carne. E existe um grande perigo nisto. Esse perigo foi explicitado lá no versículo 1 do capítulo 5, versículos 1 e 2, quando ele vai dizer aos Gálatas que eles estavam abraçando essas falsas doutrinas, das quais já falamos aqui, os mestres judaizantes incutindo nas igrejas essas falsas doutrinas. Eles estavam caminhando para o lado errado, eles estavam se apartando da graça de Cristo e estavam então abraçando elementos que estariam colocando-os debaixo de um jugo. E depois então Paulo está se caminhando para apontar um novo problema proporcionado pela obra da graça. Ele vai dizer nos versículos abaixo que eles estavam tendo contendas, não é? Eles estavam mantendo contendas dentro da igreja. Olha como é fácil nós sairmos de uma posição de vitória, de bênção, proporcionadas pela graça de Cristo, para uma inclinação ao pecado, uma inclinação àquilo que Paulo nomeia aqui como obra da carne, ou as obras da carne. Queridos, nós precisamos compreender algo aqui muito sério. É muito fácil pecar mesmo sendo crente, porque existe uma força em nós, e Paulo vai falar sobre essa força, e Paulo vai nos advertir de que esta força está combatendo contra a vontade de Deus em nossas vidas, para tentar nos inclinar ao pecado. Quando ele fala sobre a carne aqui, ele não está dizendo sobre o nosso corpo físico, mas carne aqui é no sentido da inclinação pecaminosa que reside em nós. E Paulo então está nos advertindo que existe uma batalha, uma luta, uma guerra sendo travado por nossa vontade entre a carne e o Espírito Santo. Eles estão em franca oposição, eles estão travando uma grande batalha. O Espírito resiste à carne e é o único em nós que pode vencer a carne, mas a carne também resiste à vontade do Espírito Santo e deseja nos inclinar à vontade do pecado. E eu tenho absoluta certeza, se você é uma pessoa transformada pelo poder da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, você convive com essa realidade de luta na sua vida, porque é comum a nós o pecado e as coisas erradas,
mas a nova natureza que há em nós prevalece, irmãos, quando o Espírito Santo está no controle de nossas vidas. Então, se você tem inclinações, se você tem tentações, entenda que o escape para essas tentações, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo de número 13, salvo engano, ele diz que não fomos tentados acima de nossas forças, mas se o Senhor permite a tentação, mais com ela também dá o escape. E o escape que nós temos é recorrer ao Espírito Santo, é nos fortalecer nele, é buscar compreender a palavra de Deus pela iluminação do Espírito Santo em nossas vidas. E quando nós compreendemos a palavra, isso quer dizer que estamos compreendendo qual é a vontade do Senhor. E quando nós compreendemos qual é a vontade de Deus, então nós temos esse livre-arbítrio, esse poder de decidir em favor disso. Mas tudo isso advém da obra do Espírito em nossas vidas. Olha que grande lição, olha que grande ensinamento, olha que grande doutrina. Sabe por quê? Porque essas coisas, elas são pertinentes a nós. Então Paulo está a princípio falando de problemas que eram específicos da igreja, essa invasão dos mestres, dos falsos mestres judaizantes. Mas a partir dos versículos que lemos no início aqui, do versículo 16, então ele faz uma conexão conosco, com todos nós que somos igreja de Cristo, que somos povo de Deus. Ele faz essa conexão conosco e ele está trazendo o entendimento de que esse é um problema que toca a todos nós, porque todos nós somos tentados, porque todos nós temos inclinações ao pecado, porque todos nós somos muitas vezes fustigados pelas essas inclinações da carne, para que estejamos pecando, para que estejamos transgredindo a vontade do nosso Senhor. E como isso é difícil. A gente vence uma tentação, mas logo logo vem outra, e parece-nos que cada vez mais nós estamos sendo cercados, apertados e oprimidos por essas tentações. Existe uma batalha, e quando eu afirmei no início de que esse é um jogo que nós não prevalecemos de nós mesmos jamais, porque não temos força em nós mesmos para subjugar a carne, e precisamos da obra do Espírito Santo em nossas vidas, precisamos do agir do Espírito Santo em nossas vidas. O que Paulo está dizendo aqui é que a única forma de prevalecer a estas tentações, e se existe ainda em nós esse livre-arbítrio, o poder de decisões, nós em um momento ou outro podemos nos deixar levar por essas inclinações carnais e decidir pecar e transgredir. No capítulo 2, o verso 18, ele adverte a esta igreja de que nós não podemos tornar a construir ou tornar a edificar aquilo que o poder da graça destruiu em nós. Ele diz que nós destruímos, mas na verdade o poder da graça em nós, atuando em nós, nos levou a destruir esta obra pecaminosa. Agora não podemos lutar contra aquilo que é o fluxo da nova natureza, da natureza divina em nós, porque quando nós pecamos, estamos em oposição a este fluxo da nova natureza. Então, irmãos, Paulo faz uma conexão conosco para dizer, é um perigo iminente, e vocês precisam se cuidar acerca disso. Nós precisamos tomar muito cuidado acerca disso, porque nenhum de nós estamos livres do pecado. Nós precisamos ter consciência disso. Agora, existe uma força maior que pode impedir que pequemos, e esta força reside no Espírito Santo. Então Paulo está apontando aqui a solução para a igreja, e o que ele está querendo afirmar aqui, é que apesar desta tão grande força que está operando contra a vontade de Deus em nossas vidas, existe um que resiste a ela, e o único que pode dar vitória, nos dá vitória, acerca dessa peleja, acerca desta luta. Ele fala sobre as obras da carne, nós não vamos minuciar isso aqui, mas ele divide em algumas categorias, não é? Ele fala sobre os pecados sexuais, depois ele vai falar, no versículo de número 20, a idolatria, a feitiçaria, ele vai falar sobre os hábitos pecaminosos, né? Isso aí já é no âmbito da nossa alma, ou seja, da nossa vontade.
E muitas vezes, se a nossa vontade se inclina ao pecado, nós criamos hábitos pecaminosos. No versículo 20 e 21 ele vai dizer sobre as inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Depois ele fala sobre pecados que são excessos que cometemos, bebedices, glutonarias. Comer ou beber não é um pecado em si. Eu não estou falando aqui de bebidas alcoólicas, é um outro tema, um outro momento, mas o que eu estou querendo dizer é que isso não é um pecado em si, mas o excesso dessas coisas se tornam pecaminosas, e o excesso de tudo não é bom para nós, e aquilo que não é bom para nós e não é bom para o nosso corpo, é uma violação do templo do Espírito Santo. Então nós precisamos ter cuidado com isso, porque podemos estar pecando contra o templo do Espírito Santo. Então ele fala sobre a obra da carne para mostrar o poder da obra da carne. Sabe por quê? Porque estas tentações, pelo menos algumas delas, ou outras que não são citadas aqui, poderíamos falar de tantas, elas estão combatendo contra a vontade de Deus na nossa vida, uma oposição. E a vontade do Espírito é o único escape que temos, é correr para Ele. É disso que nós estamos falando. Agora, se nós sabemos que a vitória, como ele disse aqui, andai em espírito, versículo de número 16, e não cumprireis as concupiscências da carne, ou a concupiscência da carne, então, irmãos, a nossa solução aqui é andar no Espírito. É o que Paulo propõe à igreja da Galácia, mas também é o que Paulo propõe a nós, porque, como eu disse, a partir deste momento, do versículo 16, ele cria uma conexão conosco, porque esta inclinação carnal não diz apenas respeito às igrejas da Galácia, mas diz respeito a todas as igrejas e a todo ente cristão, a todo ente convertido. Isso fala acerca de nós. Então ele está dizendo que viver no Espírito, o que devemos fazer então? Então algumas coisas são propostas aqui que ressaltam os nossos olhos. Eu entendo que a primeira coisa que ele está querendo propor a todos nós é que criemos uma conexão com o Espírito Santo. E eu vejo que muitos crentes hoje têm uma conexão verdadeira com o Espírito Santo. Eles não conhecem o Espírito Santo, eles não têm comunhão com o Espírito Santo, eles não buscam o Espírito Santo. E isso traz uma debilidade muito forte na vida deles. A sugestão é estar vivendo no Espírito, não vivendo na carne. A sugestão é estar vivendo esta nova natureza, porque o Espírito aqui é viver no Espírito aqui é no sentido de viver esta nova natureza que nos foi dada por ocasião de nossa conversão. O que Deus quer é que você viva essa nova realidade de vida cristã, uma vida que está muito acima do padrão de uma vida terrena, de uma vida de alguém que não conhece a Deus e que não tem a sua mente renovada na palavra de Deus, que não passou pela transformação da obra de Cristo em seu viver. A nossa ética é mais elevada, o nosso padrão é mais elevado, mas mais uma vez não podemos bater no peito e dizer nós conseguimos isso, porque não conseguimos. Isso é fruto da obra do Espírito Santo da nossa vida. Como disse o apóstolo Paulo lá aos Romanos no capítulo 8, no início do capítulo 8, ele vai dizer que aquilo que não foi conseguido por ele através da lei, foi agora pela lei do Espírito que habitava nele, porque o Espírito está agindo em seu favor. Então qual é a primeira coisa que nós devemos ter consciência? E qual é a primeira atitude a ser tomada? É criar uma conexão poderosa com o Espírito Santo, uma ligação íntima com o Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, o seu enchimento. O apóstolo Paulo diz aos Efésios capítulo 5, verso 18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, onde não há contenda. E a contenda é uma obra da carne. Então ele está dizendo, olha, você vence a obra da carne se enchendo do Espírito Santo. Como que você se enche se você não tem uma forte conexão com Ele? Então é tempo de você mudar a sua agenda e priorizar, buscar a Deus, buscando a presença do seu Espírito em nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa. Mas mais uma coisa que eu quero compartilhar contigo, que a gente ver aqui, que está nos ensinamentos do apóstolo Paulo: se deixe vencer pelo Espírito Santo. A única forma de vencer essa luta contra a carne é nos tornar vencidos pelo Espírito. Aqui, vencer é perder.
quando nós somos derrotados pela vontade do Espírito Santo, prevalecemos contra a carne que pode nos destruir, que pode nos afastar de Deus. Então você entende que há aqui um mover que nos leva a uma direção contrária àquilo que é a nossa lógica mundana, aquilo que é a nossa lógica humana. Perceba isso. É completamente ilógico para nós que uma derrota pode produzir vitória em nossas vidas. Mas isso da perspectiva humana e não da perspectiva divina, porque segundo a perspectiva divina, a vitória vem quando somos vencidos pela vontade do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre algumas derrotas, que valeram muito a pena. A derrota do próprio apóstolo Paulo, que se insurgia contra a fé cristã, ele perseguia os cristãos, ele se opunha à doutrina cristã, à mensagem cristã. Então ele perseguia todos aqueles que eram discípulos de Jesus. E um dia o Senhor o confronta na estrada de Damasco. Ele estava indo para esta cidade, ele estava indo ali para oprimir os cristãos, para aprisionar cristãos. E então o Senhor se revela a ele, e ele literalmente cai por terra. Não se sabe se ele estava sobre os lombos de um animal ou andando, mas ele cai literalmente ao chão, fica cego, e ele é vencido pelo poder de Cristo revelado a ele naquele momento. Se nós olharmos outros personagens, poderíamos falar aqui sobre a vida de Moisés, como por exemplo, Moisés disse a Deus, quando Deus o encontra no monte, lá na sarça ardente, que ele deveria voltar ao Egito, porque o Senhor o iria usar para libertar o seu povo, e ele resiste a isso. Ele diz: olha, envia quem tu has de enviar, mas eu não tenho condição de voltar. Moisés tinha bloqueios, Moisés tinha barreiras, porque lá no Egito ele viveu situações extremamente desfavoráveis a ele, como por exemplo, a rejeição do seu povo. Ele mata um egípcio em favor dos seus, mas então no outro dia, aqueles que ele havia defendido, o rejeitam. E ele tinha medo de voltar ao Egito, que seria de sua vida. Preste bem atenção nisso. Então ele se opõe à vontade de Deus, ao querer de Deus, até que o Senhor o convence, até que o Senhor o vence. E observe o que aconteceu na vida destes homens. Moisés se tornou o libertador do povo de Deus, este homem extraordinário que foi Moisés. Não podemos falar nada menos do apóstolo Paulo, porque este foi o apóstolo aos gentios, e a maior parte de toda a doutrina neotestamentária foi escrita por ele, revelada pelo Senhor a ele, e escrita às igrejas, e é aquilo que hoje traz a condução de nossas vidas. Homens extraordinários. Poderíamos falar de tantos outros aqui, mas o meu conselho a você abra mão da sua vontade, deixe a vontade do Espírito Santo imperar na sua vida. Algo mais, ande no Espírito. 5:25, o texto vai dizer: se vivemos em Espírito, andemos em Espírito. Aqui é uma sujeição diária, é nos colocarmos diariamente sob a vontade do Espírito Santo, deixando Ele determinar a nossa vida, deixando Ele conduzir os nossos passos. Provavelmente há algum nível de inclinação pecaminosa em você, como há em mim. Nós somos tentados. Isso é o que a palavra diz, e nós não podemos contradizer aquilo que a palavra do Senhor Deus diz. E a única forma de nós vencermos essas inclinações é quando nós permitimos que o Espírito Santo reja as nossas vidas, determine os nossos passos. Precisamos nos submeter e não resistir a Ele. Eu vejo que às vezes alguns irmãos estão resistindo à voz do Espírito Santo, quando lhes quer mostrar um caminho errado, uma atitude errada, uma proposta de vida errada, que não está de acordo à vontade do Senhor, mas resiste ao Espírito Santo. Quantas vezes aconselhamos pessoas que estamos dizendo: não, essa não é a vontade de Deus, e sabe do que mais? O Espírito Santo já falou com você, está falando através de minha vida, mas já falou com você, você já tem esse sentimento, e esse sentimento te trouxe aqui para o aconselhamento, mas você está resistindo ao Espírito Santo, e às vezes a resistência perdura até que as pessoas se machuquem, para compreender que a melhor coisa que podemos fazer é dar ouvidos à voz do Espírito Santo,
não é que o Espírito Santo vai trazer males sobre nós quando nós não o ouvimos, é que os males estão à frente, ele só está avisando acerca dos perigos, e às vezes nós fechamos o nosso ouvido, mas o Senhor te chama neste dia para que você abra os teus ouvidos e ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que bênção, irmão, coisa maravilhosa, não é verdade? O Espírito Santo fala contigo, fala comigo também. E eu quero finalizar falando sobre a frutificação do Espírito Santo. Então, por fim, é claro, nós poderíamos explorar outras coisas. O que é necessário? É necessário que nós venhamos, não é? A viver uma vida de frutificação no Espírito Santo, porque esta é a evidência da nova vida de Cristo em nós. A evidência da nova vida de Cristo em nós não é o fluir de dons. Falamos em línguas espirituais, Deus nos tem usado em profecias, isso é maravilhoso, irmão. Eu não estou aqui trazendo uma palavra condenatória, muito pelo contrário, buscai com zelo os melhores dons, mas não é isso que realmente te identifica, te dá uma identidade cristã, que te dá uma identidade cristã, e uma identidade cristã de amadurecimento, são os frutos do Espírito Santo fluindo na sua vida. Também não são frutos naturais, como os frutos da prosperidade. Então algumas pessoas acham que prosperidade é indicativo da presença, da graça, da bênção de Deus em suas vidas. Se fosse assim, os ímpios não prosperavam, mas eles também prosperam. É claro que Deus te abençoa e você prospera, mas não é um indicativo da presença e graça de Deus maior. Está muito aquém do indicativo do fruto do Espírito Santo, da bondade, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio, da fé. Não é verdade? Coisas maravilhosas como essa, que qualquer um que as vê em nossas vidas fluindo, identifica a presença do Senhor, a obra do Senhor em nossas vidas. E isso é que é importante, isso é que tem valor. Não são frutos do conhecimento natural, do conhecimento humano. Sou alguém cheio de saber, mas não tem sabedoria nenhuma da perspectiva divina, da perspectiva bíblica. E isso é uma contradição, aquilo que é proposto a nossa nova natureza, porque o que é proposto à nossa nova natureza é que tenhamos a sabedoria que vem do alto, que ela nos revista e que ela determine as nossas ações, as nossas atitudes. Isso é que importa, e as pessoas verão em nós a bênção, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, afasta aquela tendência de triunfalismo pessoal, aquilo que provém de tua natureza, que você é a fonte, que emana de você, porque estas coisas não podem emanar de você. Se você quiser viver uma vida de prevalecência, uma vida em vitória, é necessário que você compreenda que a única forma de você obter esta vitória é se rendendo, é se deixando vencer pela vontade do Espírito Santo. A minha oração é que os olhos do teu entendimento sejam abertos para a compreensão da revelação desta palavra que eu estou trazendo para você nesta manhã, e que você pare de lutar muitas vezes contra a vontade do Espírito, que é a vontade de Deus ali transmitida através do Espírito Santo, não é verdade? Para ordenar a tua vida, e que você enfim tenha uma vida de sucesso. Submeta-se à vontade do Espírito Santo. Não use do teu livre-arbítrio, da liberdade que você tem em Cristo, para pecar. Muito pelo contrário, viva uma vida de santidade, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe de uma forma tremenda, e que a sua vida seja um verdadeiro testemunho da presença, da obra e da graça de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.